Olá, pessoal do CNCcast. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para o nosso segundo episódio, hein? Ó, gravamos o primeiro, a gente achou que a gente não ia passar do primeiro, né? Estamos aqui com o segundo episódio, foi bem legal. Quem não teve ainda a oportunidade de assistir, vai lá no nosso canal, assiste, que foi sensacional. Não vou dar spoiler, porque assim, além do convidado ser especial, também foi muito legal. E estamos aqui no segundo episódio com uma pessoa que eu posso dizer para vocês que é fora da curva. Eu tive a oportunidade de conhecer ela faz uns 5 anos, de a gente trabalhar junto, da gente ter oportunidade de trocar muito conhecimento. Na realidade, eu aprender muito com essa pessoa. É uma pessoa especial, tá? Não só profissionalmente, mas como também pessoalmente. E eu estou muito orgulhoso de estar aqui hoje. Então, assim, esse episódio foi escolhido a dedo, foi planejado, né? A gente conseguiu trazer essa pessoa aqui, porque não é uma pessoa que tem uma agenda também bem cheia, e a gente fica com muita gratidão de ter aqui no CNCcast essa pessoa para falar com vocês hoje. Então, em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho da biografia dessa pessoa, para vocês entenderem o tão quanto ela é interessante e o tão quanto vai ser especial esse programa, tá bom? Então, vamos lá. Essa pessoa ela é bacharel em administração de empresa pelo Instituto Salesiano Dom Bosco, é pós-graduado lato sensu em logística, produção e operação pelo Unisal, MBA executivo lato sensu em consultoria e planejamento empresarial, especialização em auditoria de qualidade pela ABCQ em 1994, formação no curso de administração de vida com ênfase em liderança positiva pela Andrews University nos Estados Unidos. Olha só, para vocês verem, já comecei a falar aqui 3 ou 4 especializações que já são nível altíssimo. Experiência de 25 anos em empresas nacionais e multinacionais nas áreas de logística empresarial, supply chain, marketing, sistema de gestão de qualidade e recursos humanos. Não é pouca coisa. É coautor do livro Liderando Juntos, publicado em 2020, tá? E desde 2007 é CEO da MCN Consultoria Empresarial. Então, quem conhece a MCN já sabe de quem que eu estou falando, hein, cara? Além de tudo isso, é palestrante e professor universitário. Tá? Além de agora também estar fazendo um trabalho de mentoria que ele depois vai ter a oportunidade de explicar isso melhor pra gente. Então, assim, antes de mais nada, esse bate-papo que a gente vai ter, ele também vai ser uma aula pra gente. Vai ter uma aula. Quem tiver a oportunidade de assistir inteira e não só ver os cortes, não vai perder nada. Por que eu estou dizendo que vai ser uma aula? Porque todas as conversas, todas as oportunidades que eu tive para falar com ele, para mim foi uma aula. Para mim, eu sempre saí sabendo mais do que eu sabia. Porque ele tem muito para trazer para a gente. É com grande prazer, com grande gratidão que eu apresento para vocês o professor Carlos Alberto Rocha. Carlos, muito obrigado por você estar aqui com a gente, tá? Como eu falei, né, a gente fica muito feliz de você estar aqui, muito emocionado de verdade, estar aqui batendo esse papo com você, trazer você aqui. Você é uma pessoa especial, tanto para mim como para as pessoas que conhecem você. Então, agradeço demais você estar aqui dando a oportunidade para a gente bater esse papo junto e passar aí um tempinho aí trocando, conhecendo você, sabendo um pouquinho das suas experiências e o que mais você poderia trazer aqui de novidades pra gente. Eu que agradeço, Diego, a oportunidade de estar aqui e lembrando um pouquinho o que o professor Clóvis de Barros Filho fala, né? Fenomenal. Na verdade, eu me sinto mais como ele, como um explicador do que como um professor, né? Sim, então, eu gosto muito dessa teoria dele de a gente ser um bom explicador, né? Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, um evento da CNC que já é um sucesso, né? Esse programa. E também estar aqui com você, Diego, que é um grande profissional também na sua área de atuação, que é a área de vendas, né? Então, é um prazer estar aqui. E esse convite para falar um pouco da minha vida, né? Praticamente todos os lugares que a gente vai é para falar dos assuntos acadêmicos e de gestão empresarial, mas falar um pouco da minha vida, acho que é a primeira vez que eu sou convidado para falar um pouco da minha vida pessoal e profissional em algum programa. Então, agradeço muito essa oportunidade. Que isso, novamente, assim, a gente que está agradecendo aqui você. E esse é o foco, é conhecer você, conhecer sua carreira, né? Alguns trabalhos que você fez, algumas mensagens que você tem para passar para as pessoas. E você já deu um exemplo aqui sensacional, né? Quem não conhece o professor Clóvis de Barros, a história dele é muito legal, muito né? Bonita. Eu tive a oportunidade de ver um programa que ele participou, onde ele fala que o pai dele, quando ele tinha 8, 9 anos,
o pai dele colocava ele, investia nele, e tudo que ele fazia, o pai dele achava que ele era ruim. Ele fala desse jeito: meu filho não serve pra nada. Até um dia que ele pede pro pai dele chegar 1 hora antes da prova, com 9 anos de idade mais ou menos, e o pai dele fala: não, você entra na escola meio-dia, pra que você vai chegar 1 hora? Não, porque eu tenho que explicar física pros meus amigos, porque eu sei mais que eles, eu preciso ensinar pra eles antes da prova, porque daí eles vão bem na prova. E o pai dele foi até lá, viu ele explicando pros amigos, inclusive até alunos de outras classes, e quando ele chegou em casa, ele falou: filho, agora eu sei o que você vai ser um explicador. Então, assim, você, seu exemplo, assim, já começou dando uma aula, né, pessoal? Então, sensacional, Carlos. É isso aí. Eu acho que a gente, vou falar um pouquinho depois da minha carreira, mas a gente tem que procurar referências, né? Eu acho que o que falta muito hoje para nós, principalmente no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, é líderes que sejam referência, né? Por exemplo, uma das inspirações que eu tive de ser professor, ser consultor, foi o Peter Drucker, que depois mais para frente eu vou falar talvez um pouquinho dele também. Então a gente tem que encontrar referências na vida. Eu acho que isso é muito importante e que a gente precisa de uma certa forma conduzir a nossa vida para que a gente seja referência em alguma coisa, né? Seja para nossos familiares, ou seja para as empresas, para os colegas de trabalho, né? Que a gente seja inspiração para os outros, né? E não importa o que você faz, né? Então, acho que isso aí é importante. A gente vai citar vários autores aqui que são referências, né? Que a gente usa para a nossa vida profissional e pessoal. Você falou de referência, e aqui a gente, assim, uma das coisas que eu destaquei aqui na sua biografia é a sua atuação como gestor empresarial, palestrante e também professor universitário. E isso daí, para quem assiste você, para quem tem o privilégio de ter oportunidade de ter você como uma referência, como que você se sente? Porque para mim, né, quando eu tive a oportunidade de conhecer você, quando a gente começou a fazer um trabalho lá na CNC Lab, eu vim trabalhar no início da CNC Lab ali no setor comercial, onde você estava ali fazendo um trabalho já, que a gente vai falar sobre isso. De cara, você me passou exatamente o que você acabou de explicar agora. Um exemplo de homem para ser uma referência. Um exemplo de um profissional para se seguir. Como que você se sente assim, e sabendo também que você também segue outras personalidades? Uma das condições para você ser um consultor e um professor é você ter a consciência que você vai ser um modelador de comportamentos, tá? Eu acho que a gente tem que influenciar as pessoas, principalmente pelo exemplo. Então, uma das coisas que a gente, quando decide fazer alguma coisa, vou dar um exemplo simples. Muitas vezes a pessoa ela vai fazer uma faculdade e quer ter a vida normal que ela tinha antes de fazer uma faculdade. Então, não dá para ter uma vida normal. Você vai ter que mudar alguma coisa, você vai ter que falar alguns nãos, vai ter que deixar alguns amigos, vai ter que deixar alguma coisa. Quando você decide casar com uma pessoa, você não pode querer ter uma vida que nem você tinha de solteiro. Você tem que ter uma nova vida, né? Então, eu acho que isso é a razão da gente chegar numa empresa, chegar numa sala de aula, é entender que todos os holofotes estão em cima de você. E você vai ser influenciado ou vai influenciar. E o seu comportamento que vai determinar essa capacidade que você tem de influenciar os outros, né? Então, se você liderar pelo exemplo, influenciar pelo exemplo, é uma grande possibilidade de você inspirar as pessoas que estão ali para que elas façam aquilo que você tem que transmitir para elas, que vai ser melhor para elas, né? Que elas passem a gostar de fazer por elas mesmas, né? Então, eu acho que ser referência, acho que é muito isso. E para você construir uma situação onde você é referência, você busca referência em outras pessoas, em outros comportamentos, em outras pessoas, né? Então, acho que isso é uma cadeia, né? A gente fazendo isso, a gente vai construindo uma cadeia, uma rede, né? Uma rede, assim, de harmonia, não uma rede de discórdia, né? Porque tem muita gente que consegue construir pontes, mas constrói pontes de discórdia. Na realidade, a gente tem que construir pontes de harmonia. Então, a gente entender que em qualquer ambiente que a gente frequente, a gente possa, através das referências que a gente já teve, passar a ser uma referência para os outros, né? Inspirar uns aos outros, porque a gente não tem que esperar, assim, muitas vezes a inspiração só de um líder, né? Qualquer pessoa pode inspirar uns aos outros, né? Então, assim, a referência, na minha opinião, é isso, é você realmente
através da sua mudança que aconteceu na sua vida, você poder inspirar outras pessoas a encontrar os objetivos dela, com as características que ela tem, não as suas, os pontos fortes que as pessoas têm, para que elas possam também ser referência para outras, né? Acho que isso que a gente está precisando um pouco no mundo hoje. Que porrada, assim. Então, vocês estão entendendo quando eu falo que é uma aula, é um bate-papo, mas é uma aula? O que o Carlos acabou de explicar agora é o que muitas vezes a gente não ouve, né? Muitas vezes que a gente não acontece no dia a dia da vida da gente. Então, quando você fala de ser inspiração, eu não falei aqui na biografia do Carlos, mas vamos adiantar, ia deixar para o final, vamos adiantar. O Carlos é coautor, né? Coautor de um livro sobre liderança. Tem um capítulo sobre liderança positiva, Sim. que eu acredito que vai muito do que você acabou de falar agora. Então, também não adianta você ser o exemplo, não adianta você também procurar exemplo que não sejam positivos. Porque, infelizmente, a gente tem hoje referências de tudo, principalmente na internet. Então vai também do que você quer buscar, Sim. do que você escolhe, né, do que você quer consumir. Então, se você quiser consumir coisa boa, você vai também levar a prática boas. Vai ter essa harmonia, vai ter... Se você também procurar coisas que não são tão boas, então assim, a gente também tem que escolher, a gente também tem a opção de escolher. E no nosso ambiente de trabalho, quando você tem uma pessoa que é positivo, que é harmoniosa, também ajuda muito, né? Sim, muito. Sem dúvida. Eu acho que na vida, né, a gente tem que se aproximar de pessoas positivas, né? Eu acho que, essencialmente, a gente tem que dar prioridade a isso, né? Construir uma rede positiva e ser positivo para os outros também, né? Tem aquela máxima de as 5 pessoas que você convive a maior parte do seu tempo, que você vai começar a criar seu hábito, né? Você vai parecer um pouco com as 5 pessoas que mais você... exatamente. Eu acredito um pouco nisso também. Não, sensacional. Carlos, agora vamos falar um pouquinho ali do seu início da sua carreira. Tá. Então, assim, você tem uma transição, você começa como... Isso é muito legal também, a gente falar, que tem, hoje em dia, a gente ouve muito, principalmente na internet, que você não precisa trabalhar, vamos dizer assim, não que não precisa trabalhar, mas hoje tudo é fácil, né? Assista meu curso e ganhe 1 milhão. Tem muito disso na internet hoje. E, na realidade, a gente sabe que não é disso. Se você não tiver dedicação, se você não tiver persistência acho que é uma palavra do dia a dia. Hoje em dia, ser empreendedor no Brasil não é fácil, né? A gente estava falando sobre isso. Não é fácil ser empreendedor no Brasil, mas você precisa ter uma base, você precisa aprender, você precisa ter um histórico e você tem uma transição que você vai contar pra gente que você começa no CLT para depois ser um empreendedor. Sim. Então, assim, até para conhecer um pouquinho mais você, conta o início da sua carreira, onde começou, onde você se entendeu, qual que era o seu nicho, onde que você aprendeu eu vou por esse caminho, ou vou por aquele, se teve algum caminho que você chegou a começar e depois, ou não era bem isso que eu gostaria, e mudou, porque acontece muito disso também, Sim. né? As pessoas tentam, e você tem que tentar, e às vezes se encaixam depois num segmento que às vezes ela nem imaginava na vida dela. Então conta pra gente um pouquinho ali do início da sua história. Sim. Bom, só para... vou falar um pouquinho do início da minha carreira, mas só para resumir um pouquinho da biografia que você falou. Então, eu tenho 25 anos trabalhando em empresas, né? Sendo que 10 anos em empresas nacionais e 15 anos em multinacionais. E 17 anos já que eu tenho a consultoria, né? MCN Consultoria. E praticamente 12 anos na área acadêmica, dando aulas em cursos de graduação e pós-graduação, né? Tenho 59 anos, né? Então... eu acho assim, um recado que eu dou para todo mundo que está assistindo é que a vida nossa é muito curta e rápida, né? Então, quando a gente olha, eu olho para a minha carreira, né? Tudo aconteceu muito rápido. Então, se a gente não começar a fazer alguma coisa hoje, né? O tempo vai passar do mesmo jeito, né? Então, é muito importante a gente entender, viver muito bem hoje, mas tentando fazer as coisas hoje que está edificando o nosso futuro, né? Então, foi uma coisa que eu sempre pensei. E eu comecei minha carreira trabalhando numa empresa que você trabalhou também, Diego, que é a Indústrias Home, né? Home, sim. Eu fazia faculdade de administração, entrei na Home. Eu lembro quando fui fazer a minha entrevista na Home, que o senhor Lineu Trockman, que fez a entrevista comigo, ele era gerente do departamento, e ele falou assim para mim: Carlos, mas você não tem toda a experiência que eu preciso para a área, que você é muito jovem, você acabou de entrar na faculdade,
eu preciso de uma pessoa já com uma experiência. Com quantos anos isso você tinha, Carlos? Eu tinha 20 anos, né? Uhum. E daí eu comecei a trabalhar com 14 anos. Daí eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não tenho a experiência que o senhor precisa, mas o senhor não vai ter uma pessoa mais dedicada e que vai entregar mais resultados do que eu. Então eu queria muito essa oportunidade. Então, assim, eu acho que hoje falta um pouco essa atitude nas pessoas de quando vai para uma entrevista de emprego, entender que aquilo é a oportunidade que ele tem. E ele tem que apresentar toda essa energia, esse brilho nos olhos na hora de uma entrevista, né? Então já vai a primeira dica aí. E isso fez a diferença. Eu entrei lá, trabalhei lá 8 anos, até eu sou da geração X, mas eu tinha um perfil muito da geração Y, geração Z, porque muitas pessoas da minha idade entravam na Home e ficavam a vida inteira na Home, né? Sim, eu tive a oportunidade de conhecer vários. E não que não merecesse, não seja uma boa carreira ficar na Home muitos anos, porque é uma empresa que eu admiro até hoje e foi uma escola para mim. Eu fiquei lá 8 anos. Mas eu sempre tinha a ambição de coisas maiores na minha vida, né? Sempre fui uma pessoa ambiciosa, não no sentido de ter ganância, mas ambição, de querer mais, de ter objetivos. Concluí a faculdade e fui trabalhando, mudando de empresa, fui trabalhar na Eletrometal, que hoje é Vilares. Sim. Depois entrei em multinacional, foi a primeira multinacional que eu trabalhei. Depois trabalhei em multinacional muitos anos. E a minha carreira, ela deu uma grande guinada quando eu estava trabalhando numa empresa. Com 29 anos, eu fui promovido já para gestor dessa empresa, né? Então, fui bem precoce, né? Com 20 anos, eu trabalhava numa grande empresa, que era a Home. Depois, com 29 anos, já fui gestor pela primeira vez. E nessa empresa, eu sempre estudando e olhando o que iria acontecer no futuro. Eu nunca olhei para o presente, sempre olhei para o futuro, profissionalmente falando. E eu vislumbrei que no mundo duas áreas estavam crescendo muito, que era a área de qualidade, que no Brasil foi trazido na década de 90 pela Fundação Cristiano Ottoni e o professor Vicente Falcone, com o programa 5S, os programas de gestão qualidade japonesa. E em 1987 foi publicado a primeira norma da ISO, né, 9001. E eu fiquei observando que a qualidade era uma área que ia crescer muito e a área de logística, né? Então eu direcionei todo meu estudo acadêmico e também meu investimento profissional nessas duas áreas, né? E eu acertei muito, né? Porque realmente na época que eu fui trabalhar com qualidade no Brasil na década de 90 e com logística no Brasil na década de 90... Era uma coisa muito nova. Era uma coisa muito nova. E eu tive a sorte de trabalhar numa empresa multinacional italiana que lá ela já era inovadora em logística na Itália. E já entrei numa empresa que já existia logística, mas de uma certa forma nós somos pioneiros em implementar logística. E mais ou menos em 1998, quando foi declarado a evolução da logística para o Supply Chain Management nos Estados Unidos, nós já começamos a implementar também o conceito do Supply Chain. Eu fui fazer um curso na USP de logística empresarial no início da década de 90, porque não existia cursos de graduação, de pós-graduação de logística naquela época ainda. Isso você já gestor ou antes de você gestor? Gestor. Mas não existia curso de logística. Pra você ter uma ideia, eu fui fazer um curso na Fundação Carlos Vanzolini, na USP, em São Paulo, que era um curso profissionalizante, porque não existia curso ainda. E quando a Unisal foi pioneira também em lançar o curso de logística e supply chain, que era com outro nome, eu fui fazer o curso, né? Me formei também, fiz uma especialização em qualidade na BCQ. E de uma certa forma, trabalhando em logística e em qualidade, eu pude ter uma visão empresarial de toda a empresa, né? Eu tive a possibilidade de, mesmo trabalhando numa área específica de uma empresa, auditar outras áreas, conhecer áreas financeiras, produtivas, áreas que não eram a minha especialização, embora eu sou formado em administração, e administração de empresas é um curso bem generalista, né? Sim. Até recomendo quem quer trabalhar em gestão, fazer administração de empresas, fazer de verdade, né? Fazer a faculdade de verdade, porque vai ter muito conhecimento generalista. E depois, quando eu me especializei, eu fui conduzindo toda a minha carreira para essas áreas de qualidade, de supply chain, fui gestor em outras multinacionais, e cheguei até uma empresa em São Paulo, né, em 2006, e em 2007 resolvi deixar essa empresa e voltar para Santa Bárbara do Oeste. E daí, quando eu voltei para Santa Bárbara, eu tinha minha chefe lá, uma diretora dessa empresa, onde eu era gestor de logística e marketing nessa empresa.
ela falou assim para mim, por que você não trabalha como consultor? Você tem muito perfil para ser consultor. Você ficou pouco tempo na nossa empresa aqui, implementou um monte de coisa que a gente não conseguia implementar. Então ela falou, consultoria é isso. É fazer projetos, implementar inovações nas empresas. E eu falei, você me contrataria como consultor se eu fosse consultor? Ela falou, sim, contrataria. Isso em que ano, Carlos? Foi em 2007. Né? Foi no meio de 2007. E você já estava com quantos anos? Só a gente pegar essa trajetória. Eu estava com 42 anos, mais ou menos. Então, assim, de quando você virou gestor, 13 anos depois. Isso. Foi um pouco mais até. Eu acho que eu tinha até mais. Mais ou menos. Mais ou menos isso. 13 a 15 anos. Eu tinha acho que mais até de 45 anos, eu acho que eu já tinha, né? Porque tem 17 anos. Então, eu montei a consultoria sozinho, como consultor independente. 3 meses depois já estava dando certo, e depois a minha irmã deixou a empresa que ela trabalhava, ficou minha sócia, e nós montamos a empresa, estabelecemos uma empresa já como chama Rocha Consultoria Empresarial Limitada, mas que é nome de fantasia, MCN Consultoria Empresarial, e deu muito certo, graças a Deus, né, com muito trabalho. Depois vieram outros consultores também. A gente é uma empresa que trabalha muito em família, né, quase todos da família. E resumindo um pouco, né, minha trajetória foi essa. Depois, se você quiser mais alguma curiosidade. Sim, eu fiz algumas anotações aqui, porque assim, apesar do Carlos estar falando dele, eu vou bater um pouquinho nessa tecla, a gente está aprendendo, né? E eu tenho umas perguntas para te fazer. Tá. Você fala que com 29 anos você virou gestor. Sim. 9 anos de carreira, desde quando você começou na Home, você virou gestor. E você se preparava sempre para o futuro. Nesses 9 anos, para quem, assim, você deu uma dica ali de entrevista, ou para quem almeja ser gestor, ou sente que tem essa habilidade, o que você fez nesses 9 anos para você ser habilitado? Primeiramente, você tem que ser habilitado para você ser escolhido como um gestor naquela empresa que você estava. Sim. Uma coisa importante é assim, ó, eu tive a sorte, uma sorte mesmo, de ter grandes líderes que eu trabalhei, grandes gestores, né? Como eu falei, a Home foi uma grande escola também. Eu participei do primeiro programa que a Home fez, preparatório, que ela preparava gerentes do futuro. E não sei se esse programa existe ainda hoje. Eu acredito que não com esse nome, mas assim, existe. Não sei nem se é esse o nome também. Mas assim, existe sim. E eu fui escolhido como um dos 10 melhores funcionários da empresa, que tinha mais de 5 mil funcionários na época, eu era bem jovem, para fazer esse programa. Então foi um programa de 1 ano, onde a gente passou por todos os departamentos da Home, e os gerentes da Home explicavam como funcionava cada departamento, como funcionava o RH, como funcionava a área de marketing, a área de produção. Então, assim, esse foi um primeiro preparo que eu tive, que foi melhor do que fazer um MBA, com certeza. Claro, com certeza. Né? Depois disso, com certeza, pelas minhas escolhas acadêmicas que eu fiz também, eu tinha certos conhecimentos que nas empresas que eu passei existia essa necessidade dessa demanda. E os grandes gestores que eu tive, grandes chefes que eu tive na época, né, sempre olhavam para mim no que eu podia me tornar, não no que eu era no momento, né? E sempre foram me dando oportunidades para que eu me desenvolvesse. Então, assim, eu sou muito fruto do meu esforço também, mas eu sou muito fruto das pessoas que olharam para mim e viram que eu tinha potencial de ser melhor do que eu era naquele momento. Por isso que hoje eu procuro fazer isso nas pessoas, sabe? Porque o grande segredo de um líder é ele olhar no que a pessoa pode se tornar, não no que a pessoa é hoje, né? E a gente também, a gente tem que ter uma visão do que a gente quer ser também. E quando existe essa sincronização entre o que a empresa vê que você pode se tornar e você quer ser realmente aquilo, né? Então, eu acho que isso aí realmente não tem como dar errado, né? Então, eu acho que o grande segredo hoje das empresas, muitas vezes, é olhar para as pessoas, né, e ver no que elas podem se tornar. E ver se a pessoa quer também, né? Porque muitas vezes você vê muito potencial numa pessoa, mas a pessoa não quer, né? Então, eu acho que é um conjunto de tudo isso que eu acho que acabou conduzindo a minha carreira profissional enquanto eu era profissional nas empresas, como CLT. O empreendedorismo, que nem você falou, sempre foi eu tive isso como... Eu sempre fui um empreendedor, mesmo trabalhando dentro de uma empresa,
né? Eu acho que o Diego também é um pouco assim, pelo que eu conheço ele profissionalmente, né? Não é só montando uma empresa que você é empreendedor, né? É aquela máxima da gente, independente de onde a gente está, a camisa que a gente veste é realmente vestir ela e sentir que a gente é dono dela. Sim, exatamente. Mas aí, o que eu sempre falo, esses dias eu dei uma palestra num grupo de empreendedores, eu falei, quando você fala de transição de carreira, eu acho que o grande segredo, eu até estava comentando com a minha esposa ontem, com a Milker ontem, o grande segredo do empresário também é ele deixar de ser empreendedor em um dia e virar empresário. Que é diferente você não pode ser empreendedor a vida inteira. Em determinado momento, você tem que virar empresário, tá? Porque a gente vê grandes pessoas que têm capacidade de empreender, mas quebra uma empresa, monta outra, quebra uma empresa, monta outra, está sempre empreendendo, mas nunca virou empresário. Qual que é essa diferença? Qual que é essa chave? Empresário, na realidade, é você... você já conhece a síndrome do pipoqueiro? Síndrome do pipoqueiro é aquele cara que compra o milho da pipoca, empurra o carrinho, estoura a pipoca, daí ele entrega a pipoca, recebe o dinheiro, depois ele vai para casa e compra milho de novo, ou seja, ele faz tudo, entendeu? Então esse é o empreendedor. No começo, como a gente fala, é sempre difícil, a gente tem que fazer de tudo. Uhum. Mas à medida que a empresa vai crescendo, e a vocação de uma empresa é crescer, né? É um pouco diferente de crescer e evoluir, mas a natureza da empresa é crescer. À medida que a empresa vai crescendo, você não pode continuar fazendo tudo sozinho. Você tem que ir delegando para as pessoas, criando processos, né, delegando responsabilidades, para que o empresário ele realmente se concentre naquilo que é realmente estratégico, né? E não ficar se debruçando em muitas coisas operacionais, né? Muitas vezes eu chamo, às vezes, um empresário que não tem bons indicadores, bons KPIs e metas para analisar, ele vai tendo durante a jornada dele síndrome da má notícia e síndrome da boa notícia, que é o seguinte, o empresário quer deixar, o funcionário quer deixar o empresário feliz, ele dá uma notícia boa para o empresário. Eu vendi hoje 20 mil reais. Fiquei contente. Mas o que isso impacta no final do mês? Exatamente. Nada. Ou senão ele fala para um empresário que tem uma empresa de transporte, quebrou um caminhão hoje, só para deixar o empresário bravo. Mas o que impacta uma quebra de um caminhão para quem tem uma frota de 200 e foi a única quebra no mês? Não impacta nada. Então o empresário ele tem que deixar de sair da operacionalidade e ver o real, os KPIs realmente estratégicos e direcionar a energia dele nisso, né? E não ficar fazendo tudo numa empresa, entendeu? Então, o empreendedor, ele é importante ele fazer tudo no começo, mas depois ele tem que virar empresário. Sensacional. Sensacional a explicação. Eu já tinha ouvido falar no passado que o empreendedor é aquele que trabalha, dono da empresa, que ele trabalha, que ele faz tudo, mas ele não consegue ter lucro. E aí ele se torna empresário quando ele começa a entender quais são os processos que ele precisa mudar para ele poder ter trabalhar menos na operacionalidade, na operação, e conseguir enxergar o lucro. Que na realidade é o que você... Sim, na realidade assim, o Peter Drucker ele falava o seguinte, a diferença de eficiência e eficácia é que eficiência é você reduzir custo e eficácia é você aumentar o lucro, né? Então ele falava assim, que uma empresa, ela não bastava ela só crescer, ela tinha que evoluir. Então crescer é você crescer os números, evoluir é você realmente transformar uma empresa numa empresa que, na medida que ela vai crescendo, ela não vai diminuindo o lucro, ela vai aumentando o lucro, né? Sim. Então, ele tinha até uma abordagem de empresa eficiente, eficaz e efetiva, né? Onde uma empresa eficiente é aquela que faz a coisa da maneira certa, eficácia que faz a coisa certa, ou seja, que dá resultado. E uma empresa efetiva é uma empresa que, pelo histórico, ela deu resultado há muito tempo e projeta resultados futuros positivos também. Entendeu? Então, e uma empresa para andar nesse nível evolutivo, não só de crescimento, mas de evolução, ela tem que ser eficiente e eficaz muito tempo para ela ser efetiva. Sensacional. Não tenho o que falar. Estou aqui babando em você falar, assim, é uma aula para gente. E aí você, pegando esse gancho, aí você fala do empreendedor e do empresário. E você começou a contar ali no começo da MCN, quando você tem a oportunidade até para uma empresa que você trabalhava te oferecer, te orientar pela sua bagagem.
a Ana vem trabalhar junto com você. Quando você, no começo, você é o empreendedor, você querendo ou não, você acaba fazendo tudo do jeito que você falou, mas ali você comenta que você já viu que ia dar certo. Qual que é esse vai dar certo? Quando você entendeu, junto com a Ana, que a MCN vai dar certo? Olha, a gente tem um tempo de maturidade, né? A gente vê hoje em estatísticas às vezes, que o Sebrae apresenta que a maioria das empresas não passa, uma boa parte das empresas não sobrevive uns 5 anos, né? Eu acredito que hoje a gente pode encurtar isso para uns 3 anos, né? Eu acho que o grande ponto de virada é depois de uns 3 anos realmente, né? E o que eu observo nas consultorias, hoje acho que a gente já pode falar que a gente atendeu mais de 500 empresas já, né? O que eu observo, às vezes, em empresas que não dão certo, vou dar minha opinião aqui, né? Normalmente uma empresa não dá certo, não porque o empreendedor não entende do negócio que ele quer criar, mas a empresa começa a crescer e começa a evoluir em 3 áreas específicas que as empresas mais acabam não dando certo. A primeira área é na área de gestão de clientes. Se a empresa não entende que o cliente é a coisa mais importante, exato, ela tem problemas. E a empresa, ela tem isso é até um conceito de gestão empresarial mesmo. Quando a empresa ela nasce e ela é pequena, ela entende que o cliente é a coisa mais importante. É uma necessidade que ela tem. Quando a empresa começa a crescer, esse centro gravitacional da empresa, que é o cliente, passa a ser ela própria. Ela começa a achar que a coisa mais importante para ela já não é mais o cliente, é ela mesma, tá? E esse é o grande momento onde a empresa tem que rever os seus conceitos e trazer o cliente de novo, novamente, para a coisa mais importante que tem na empresa, tá? Então, não dá certo, um dos motivos é esse. O outro motivo é quando a empresa não trata bem os seus funcionários, não tem uma boa gestão de RH. Porque, afinal de contas, quem cuida dos clientes são os funcionários. Quando a empresa cresce, já não é mais o dono que cuida da empresa, são as pessoas, os processos, né? O segredo da Disney, o que é? Infraestrutura, processos e pessoas, né? Essas 3 coisas, que eu acredito muito nisso. E uma outra coisa que a empresa acaba muitas vezes quebrando é porque não faz uma boa gestão financeira. Então, essas 3 coisas... É a tríplice. É a tríplice. A empresa, às vezes, ela não dá certo, não é porque ela não entende do negócio, é porque ela não entende bem dessas 3 coisas. Então, quando a gente percebeu na nossa própria empresa que a gente ensinava isso para os nossos clientes, mas a nossa própria empresa estava cuidando bem dessas 3 áreas, a gente entendeu que a gente já estava dando certo. Por exemplo, não misturar a conta particular com a conta da empresa. Foi uma coisa que nós sempre fizemos, tá? O que o cliente paga, eu tenho que separar os impostos para recolher os impostos depois. Eu tenho que ficar só com a parte realmente do lucro, tirando os investimentos que a gente faz, ficar com o lucro. É uma coisa muito simples, mas muito empreendedor, quando começa o negócio, mistura tudo ali e a coisa na área financeira já não dá certo, né? Começa a ter 1, 2, 3 funcionários e já não consegue se relacionar bem com os funcionários. Porque o conceito de negociação é ganha-ganha. Não adianta só o empresário ganhar. O funcionário também tem que ter o ganho dele também, né? Tem que ter um espaço para ele trabalhar com liberdade, né? Hoje em dia, mais ainda. E os clientes têm que ser muito bem tratados, né? Então, eu acho que assim, a gente percebe que a empresa está dando certo quando ela cuida bem dessas 3 áreas. Ela vai dar certo. Porque uma vez que o empreendedor ele vai montar um negócio que ele já entende. Agora, o que muitas vezes o pessoal busca ajuda na consultoria? Muito nessas 3 áreas. É o que você mais percebe quando você chega numa empresa. Principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia, o que está dando mais demanda é essas 3 áreas, tá? Lógico que a gente faz gestão em várias áreas da empresa. Mas eu sempre falo, Jack Welch, que é foi CEO da GE, né? Sim. Ele fala que são 3 indicadores que a empresa tem que monitorar constantemente, né? Pesquisa de clima organizacional, pesquisa de satisfação de cliente e o fluxo de caixa. Então ele falava, a empresa que cuida e monitora constantemente esses 3 indicadores, ela vai dando certo, porque ela está tendo o feedback de 3 áreas muito importantes. Sim. Entendeu? Então eu acho que saber que uma empresa dá certo é depois que ela percorreu os 3 anos,
que mais ou menos, e que ela está cuidando bem dessas 3 áreas. Uma vez que o negócio dela, ela já montou o negócio porque ela entende daquele negócio. Eu vou pegar Então, esse gancho seu depois. Sim, pode. Vamos supor assim, vamos supor não, acontece. A gente sabe que a gente conversa com muitas pessoas, a gente atende muitos clientes, a gente, graças a Deus, a gente tem muito contato, a gente troca muita experiência, e a gente sabe que isso que você acabou de falar agora, infelizmente, não é 100% desse jeito que acontece. Sim. Em várias empresas de vários tamanhos. Mas as empresas dão certo, mesmo não tendo esses 3 pontos importantes assim, trabalhando 100% em pleno. Mas dão certo. Quando você chega numa empresa, que a empresa dá certo, a empresa dá resultado, a empresa tem crescimento, vamos dizer assim, mas não tem esses três pontos equilibrados. Como que você faz? E já é uma pergunta também, outra pergunta. Isso mostra que tem potencial para melhorar? Melhorando isso, a empresa vai crescer ainda mais, mesmo ela estando crescendo assim? Sim, eu sempre falo o seguinte, uma empresa ela não quebra de um dia para o outro, ela dá sinais, né? A gente vê os sinais. A gente que está acostumado com consultoria, a gente vai observando algumas coisas que a empresa está fazendo, que mesmo ela estando dando certo, ela dá sinais que no futuro ela vai ter problemas. E se eu afirmo isso, se ela não cuidar dessas 3 áreas aí bem hoje, no mundo competitivo que a gente vive hoje, se ela não cuidar bem dessas 3 áreas, ela vai ter algum tipo de problema. A gente não pode afirmar que ela vai quebrar, lógico, porque tem empresas que o próprio produto dela a principal estratégia que ela tem é o próprio produto dela, né? E o produto, às vezes, garante muita coisa numa empresa. Mas, mesmo assim, eu vejo que um produto por si só hoje, se ele não tiver atendimento ao cliente, se não tiver um grupo de pessoas que estão engajados, né? E se ela não tiver uma boa gestão financeira, eu acho que dificilmente ela vai... Porque todo aquele momento que a gente tinha de 25 anos atrás, onde as empresas tinham uma certa gordura, né? Para poder errar nessas 3 áreas, né? Ela se permitia isso. Mas hoje eu acho que é muito difícil de uma empresa realmente... tanto é que a gente vê a demanda das empresas nessas áreas. Mas o que eu acho também, nós consultores, a gente adora quando a gente vai numa empresa e a gente vê que a empresa tem vários problemas, né? Porque, afinal de contas, a gente tem uma solução para os problemas das empresas, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, que eu falo muito nas palestras e nas consultorias: se você não é parte da solução, você é parte do problema, né? Sim. Então, quando a gente vê uma empresa com muitos problemas, é a nossa matéria-prima, né? E então, assim, a gente vê hoje as procuras que as empresas têm, a diferença que muitas consultorias hoje fazem na diferença nessas empresas, nessas áreas, né? Porque, na realidade, é assim, a empresa ela tem que... não é ruim a empresa chamar uma ajuda numa coisa que ela não é especialista. Sim. Ela é especializada no negócio dela. Agora, se ela tem que delegar, às vezes, o conhecimento, adquirir conhecimento através de um benchmark, numa visita que ela faz numa outra empresa, ou trazendo uma consultoria para trazer inovação, eu acho que é isso que ela tem que fazer, né? Até porque a consultoria, ela vai, faz pontual o trabalho e sai, né? Uma consultoria é começo, meio e fim, né? Então, ela não vai ficar eternamente lá. Ela vai fazer o trabalho, a empresa vai adquirir aquele conhecimento e dali para frente eu vejo muitas empresas que a gente fez o trabalho 5, 6 anos atrás, ela vai evoluindo depois que ela adquirir aquele conhecimento, né? Os profissionais que ela tem vão depois gostando daquilo que aprenderam e vão se engajando e vão adquirindo mais conhecimento. Então, eu acho que isso aí é uma evolução que é importante a empresa ter, né? Eu já ficou o recado aqui no podcast, né? Para a gente, não para fazer propaganda da consultoria, mas falar que a empresa precisa adquirir conhecimento nessas 3 áreas, né? Tem uma frase do Simon Sinek que ele fala, né? Clientes são pessoas, colaboradoras são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Isso. Essa frase também eu acho sensacional. E hoje, a gente que acompanha muito o LinkedIn, rede social, fala-se muito de você tratar bem as pessoas, né? Das pessoas se sentirem bem no ambiente. Então, assim, é uma fase que as empresas têm que se adaptar. E uma outra coisa, aproveitando também o seu gancho, você falou de pessoas, eu acabei de falar isso daqui agora, você falou do empresário ali, você estava falando do empreendedor, do empresário, quando o empresário começa a delegar. Eu ouço muito isso, independente do tamanho da empresa, com pessoas que eu converso, que as pessoas que estão acima, não só o dono da empresa, mas às vezes o gestor, o gerente, e vai contratar alguém, que assim, normalmente você vai contratar uma pessoa que teoricamente ele vai fazer o que você não vai fazer mais, ou o que você não faz, e teoricamente é especialista naquilo. Mas as pessoas têm dificuldade de às vezes querer contratar alguém que naquele ponto ele é melhor que você. Sim.
Porque ele é especialista naquilo. Por que tem muita empresa, muito gestor, muitas pessoas que têm, independente do tamanho da empresa, tem essa dificuldade? Isso eu vi nas empresas que eu passei, com gestor, tipo, ter oportunidade de ter uma pessoa, vamos dizer assim, um camisa 10 que vai ali fazer a diferença no setor, fazer a diferença no trabalho, mas eu já vi até, vamos falar essa palavra assim, até boicotar o próprio funcionário, ou até dispensar, ou por jogar ele no mercado, onde outra empresa vai lá, pega ele. Eu tenho experiência, não, eu tenho exemplos para dar nisso daí, de um rapaz sensacional que trabalhou com a gente, e hoje ele é, assim, ele tem um cargo super destacado na Bosch, né? E foi dispensado da empresa que eu trabalhava por causa disso, porque ela começou a se destacar, vamos dizer assim, mais que o gestor, mas se destacar naquilo que ela fazia. Sim. Por que existe isso, Carlos? Hoje você se depara muito com isso ainda? Então, até no treinamento que eu dou de liderança, quando eu coloco a definição de liderança lá, eu coloco a foto do maestro, né? Que eu até coloco o maestro João Carlos Martins, eu coloco a foto dele lá. Porque eu acho que liderança, eu aprendi isso também como profissional de logística, tá? Vou até dar um exemplo aqui. Na logística, no supply chain, por que eu coloco a foto do maestro? Porque o maestro, ele não toca violino melhor que o violinista, mas ele obtém do violinista o melhor som. E ele obtém do violinista o que ele tem de melhor, né? Então, cada músico que o maestro coordena é melhor do que ele naquele instrumento, né? Então, quando eu fui trabalhar na logística, eu vi uma vez um professor, até lá na USP, né, falando que é isso, você não pode ter uma equipe de logística multifuncional onde o gestor de logística é o cara que sabe mais que todo mundo, né? Na realidade, você tem que ter, por exemplo, vou dar um exemplo, eu trabalhava com uma pessoa na área de importação e exportação. Eu aprendi inglês mais ou menos e também fiz curso de italiano, né? Mas a pessoa que trabalhava comigo na área de importação, ela falava inglês melhor que eu, italiano melhor que eu, japonês, e espanhol e português. Falava 5 idiomas. Porque é o trabalho dela. Eu tinha que ser um facilitador do trabalho dela, mas ela tinha que ser melhor que eu em idiomas, porque ela trabalhava, era o dia a dia dela. A pessoa que trabalhava comigo no PCP tinha um conhecimento de planejamento muito maior do que o meu, e às vezes eu precisava que ele adquirisse ainda mais conhecimento que nem eu, mesmo como líder dele, poderia dar. Então eu proporcionava para ele treinamentos em São Paulo, no Rio de Janeiro, de SOP, de PCP, para que ele chegasse na empresa, multiplicasse isso para os outros, mas que ele que seria o especialista naquela área, entendeu? E isso fazia com que o meu processo de logística, que eu cuidava de muitas áreas, funcionava como um relógio, porque eu tinha os melhores na posição deles, entendeu? E muitas vezes eu chegava, às vezes, para o diretor da empresa que eu trabalhava e pedia um aumento para um profissional de PCP, por exemplo, ou para um profissional de comércio exterior, e o diretor falava para mim, daqui a pouco esse pessoal vai estar ganhando mais do que você. E eu falava assim, não tem problema, eles podem ganhar mais do que eu não posso ficar sem eles. Você entendeu? Ego zero. Ego zero. Aliás, o maior problema que a gente tem é ego, né? Sim, sim. O ego, né? Então, eu acho que isso daí eu aprendi e hoje eu ensino isso nos cursos de liderança justamente por isso, porque você obtém resultado através das pessoas. Tem até aquela frase, né, que um dia eu falei numa reunião que eu fui, numa reunião de diretoria, que eu falei assim, que falaram que eu estava lá para orientar todo mundo na reunião, eu falei assim, olha, se é a mesa que eu estou sentado, eu sou a pessoa mais inteligente, é porque eu estou na mesa errada. Exato. Entendeu? Exato. Então, assim, se eu tenho um grupo de funcionários para dar ideias para mim, e eu tenho as melhores ideias, eu construí uma equipe errada. Você entendeu? Então, eu acho que o fato de um líder pensar assim é o limite, ele chegou no limite daquilo que ele pode chegar, né? Tem que mudar de mesa. Ele chegou no limite da competência dele, que o ego dele barrou dele ter resultados melhores, né? Dele aprender com a equipe também, né? Então, acho que um pouco é por aí, né, Diego? Eu acho que é essa questão aí de você ser um maestro. Acho que tem que pensar nisso. O líder é o maestro. Você deu um exemplo sensacional. Falando de ego, falando de maestro, falando de música, eu não sei se você já assistiu, tem uma minissérie ou é um programa da gravação daquela música We Are The World, né? Tem no Netflix, se eu não me engano. E lá eles se reuniram os maiores nomes da música naquela época. Ah, o especial, eu assisti. Isso. Eu assisti. E uma das coisas que quem estava organizando, esqueci o nome da pessoa que organizava, mas ela coloca no estúdio, ela coloca uma faixa na porta
E tá escrito assim, porque todo mundo ali era o maior dentro Sim. do seu segmento, né? Sim. Cada um cantava de um jeito, num ritmo, e se achava o melhor que todo mundo. Mas ali só tinha nome gigante. E ele colocou lá, deixa o seu ego atrás dessa Sim. porta. Esse cara que produziu o Wide World, ele é o mesmo produtor do Michael Jackson. Não vou Isso, lembrar o nome dele, exatamente, mas exatamente. Tanto que é o Michael, que é um dos caras que escreve a sim. música. E ele coloca Olha isso que daí lá. interessante, Ele eu não coloca, lembrava disso. Deixa seu ego atrás da porta. Ou seja, porque era muita gente Muita boa gente boa. num lugar só. E ele precisava conduzir todo mundo. E quem coordenou foi ele, Foi né? ele. É. Ou seja, ele era melhor que alguém naquele Não. segmento de cantar? Não. Não. Né? Mas ele tinha que escolher a voz apropriada para cada momento, né? A gente pode entender isso numa empresa, né? Exato, é Uma sensacional. analogia, né? Quem ainda não assistiu, pode assistir, porque é história, né? É história. É uma história bonita, Sim. né? E foi fenomenal. É. Carlos, vamos lá. Falando um pouquinho da MCN ainda, nesse tempo todo, você poderia dar qual foi o seu maior desafio na MCN? Qual empresa trouxe o maior desafio? E talvez qual foi a sua maior conquista, né, assim, como empresa? Ou também por você mesmo, nessa época da MCN? Eu acho que a maior conquista que eu tive foi poder trazer pessoas que eu gosto muito de trabalhar comigo e eles poderem viver disso também. Acho que foi essa a maior conquista. É lógico que isso foi possível porque a gente deu muito resultado nas empresas que a gente fez consultoria, né? Uhum. Eu acompanhei um pouco na pandemia, eu fiz questão, como a gente ficou um tempo sem estar visitando as empresas, né? Depois que a gente voltou a visitar, a ligar para algumas empresas que a gente tinha feito consultoria 3, 4, 5 anos atrás e perceber que aquilo que a gente implementou fez com que a empresa passasse por toda essa diversidade, sabe? A gente vê a CNC Lab é um exemplo disso. A CNC também, né? Então, assim, eu acho que a grande conquista nossa foi ajudar as empresas que a gente... Eu acho que, olha, a grande maioria das empresas, dessas mais de 500 empresas que nós atendemos, a grande maioria mesmo, estão no mercado, estão sobrevivendo, que eu chamo hoje muito ser competitivo com sobrevivência, né? Quando a gente está sobrevivendo nesse mercado é porque a gente é competitivo. Sim. Então eu vejo que essa é a grande conquista nossa, saber que a gente passou por uma empresa e ela está sendo competitiva, ela está sobrevivendo, né? Então eu acho que isso foi realmente, acho que a maior conquista que nós tivemos, seria pensando em nós, né? Eu poder trazer gente que eu gosto de trabalhar comigo e as pessoas poderem viver disso, né? Que é uma função maravilhosa ser consultor, né? Eu falo muito, tem um livro que fala Consultor de Ouro, né? Que eu já li. Ele fala assim que a consultoria um consultor de sucesso nunca tem um ano igual ao outro, porque a gente não tem rotina, né? E então as pessoas entenderem que vieram trabalhar comigo, né? Entender que a vida do consultor é desafiadora nesse sentido, que a gente não tem rotina, que a gente não sabe o que vai acontecer 1 ano, 2 anos posterior ao que a gente está vivendo hoje, mas que através do nosso trabalho e dos resultados que a gente entrega, a gente sempre vai ter trabalho, porque consultoria é muito assim, né? Um vai indicando para o outro, né? Eu acho que poucas vezes a gente tem que prospectar a consultoria, é muito indicação pelos resultados que a gente está apresentando. Embora eu recomendo para todas as empresas atualmente que sejam proativos, né, em vendas, né? Não fiquem esperando. Nós mesmos estamos trabalhando um pouco isso agora, depois de alguns anos, né? Estamos trabalhando uma prospecção, uma venda mais proativa, mas na realidade todo serviço, né? Ele é muito, ele cresce muito baseado em indicações, né? Você vai dando resultado e o cliente vai indicando para outro, né? Então acho que isso aí é uma coisa que é também uma conquista nossa, né? Ser indicado, o cliente vender o nosso serviço, né? É deixar um legado também na empresa, é deixar um legado também, exatamente. Porque se você fez um resultado, se você fez um trabalho bem feito, deu resultado, você foi indicado, significa, é um legado que sempre quem passou ali pelo trabalho de vocês vai lembrar de vocês, não tem como. E aquele lance quando você implementa alguma coisa também, depois vai estar anos fazendo aquilo lá, o pessoal vai lembrar quem foi que implementou, por que implementou. Então, assim, é uma semente que você planta, você rega, mas depois você deixa a empresa crescer sozinha, correto? Exatamente, correto. Isso mesmo. Legal. E tem alguma história específica de algum cliente, ou uma experiência específica de algum cliente específico, assim, que vocês guardam com carinho na MCN? Olha, consultoria é muito case, né? Eu vou contar um case aqui no aspecto cultural e mais para a gente descontrair um pouquinho, né?
que é de um cliente que eu tinha, que foi bem engraçada a situação. A gente estava fazendo um balanceamento na linha de produção dele, na esteira. Em vez dele montar, por exemplo, não sei quantos conhecem, né? Esteira de linha de produção, linha de montagem, né? Provavelmente o pessoal que tá assistindo a gente aqui conhece bem. Em vez dele montar 4 produtos de uma vez, a gente fez um balanceamento de linha, junto com um especialista que eu tinha lá, outro consultor especialista que tinha lá junto comigo, que a gente implementou a teoria das restrições, o Lean Manufacturing, né? A gente no mesmo tempo montava-se 6 produtos de uma vez. Então a empresa começou a ter mais produtividade. Só aí aumentou 50%. Sim, e a gente começou a fazer isso. E daí eu ia sempre nessa empresa às terças-feiras. Uma vez por semana eu ia nessa empresa. E um dia eu cheguei nessa empresa, era uma segunda-feira. Eu estava passando lá em frente, falei, deixa eu visitar a empresa, né? Cheguei lá, o dono da empresa não estava lá, o gestor não estava lá, eu fui direto na linha de produção para ver a coisa funcionar. E eles estavam fazendo a montagem do jeito que era antes, não do jeito que a gente tinha implementado. Mas nas terça-feiras faziam. Então, daí eu perguntei pro pessoal, viu, por que vocês estão fazendo do jeito antigo e não do jeito que nós colocamos, né? Falou assim, não, é porque assim, o dono da empresa veio aqui e ele falou pra gente fazer isso só de terça-feira que você tá aqui. Porque ele gosta muito de você, então ele não quer que você fique chateado, então ele faz do seu jeito só de terça-feira. Os outros dias a gente faz do nosso jeito que já era antes. Então, para você entender que é uma dificuldade que a gente tem na consultoria, às vezes, é mudar a cultura da pessoa, você entendeu? E é engraçado porque eu gosto desse exemplo, porque a pessoa gostava tanto da gente, do trabalho que a gente fazia, que ele não queria descontentar a gente, mas ele fazia do jeito que era antes. Mas mesmo melhorando o resultado dele, ele queria fazer do jeito dele. Então, uma coisa que a gente observa, principalmente no empresário brasileiro, é que ele quer fazer as coisas do jeito dele. A gente tem milhares de receitas de livros, né, de tecnologias de gestão, que no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, né, dá certo, é só fazer igual, né? Mas a gente leva, porque assim, nada do que a consultoria leva para uma empresa é a gente que inventou. Sim. Assim como na aula, que eu vou dar aula na faculdade, na pós-graduação, eu não ensino nada do que eu inventei, por isso que eu falo que o Clóvis de Barros Filho é feliz quando a gente fala que a gente é explicador, não professor, porque a gente não está dando uma tese nossa lá, a gente está explicando alguma coisa, uma coisa acadêmica, consagrada, uma boa prática de mercado que já deu certo e leva para os alunos. E a consultoria é a mesma coisa, a gente leva para a empresa uma coisa que já deu certo. Por exemplo, quando a gente fala de KPIs, a gente implementa na empresa o BSC, que é o Balance Scorecard. Sim. E o Balance Scorecard, ele tem 3 perspectivas fixas de geração de indicadores. O que é? Área financeira, área de RH e área de clientes, que são as 3 áreas que eu falei do início, que a empresa tem que se preocupar. Claro. Então, não é o Carlos que pensa assim, o Kaplan Norton pensa assim, o Jack Welch pensa assim. Será que esses caras estão errados? Pela história dele, né? Por tudo que conseguiram. Então, a gente leva para a empresa um conceito, eu estou passando para vocês também um conceito aqui, que não é eu que inventei, é uma coisa que eu aprendi e eu ensino, eu explico para as pessoas. E a 4ª perspectiva do BSC, que é para completar o BSC, é os processos internos importantes que a empresa tem, tá? Então, assim, a gente leva para a empresa, às vezes, uma coisa que não é a gente que inventou. E a empresa está pagando a consultoria. Sim. E às vezes quer fazer do jeito dela, entendeu? Então isso eu diria é um caso pitoresco, mas que é uma constante na nossa vida. Outra coisa que a gente ouve muito é assim, esse tipo de coisa que você vai implementar não cabe na minha empresa. Esse é um outro grande, coisa que eu mais ouço. Mas tudo isso, voltando um pouquinho, é também o ego. Continua sendo o ego, né? Sim, continua sendo o ego, exatamente. Que é o grande inimigo que a gente tem, somos nós mesmos, né? Sim. O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo, né? Porque quer fazer daquele jeito, por que não cabe na minha empresa? Assim? Você já tentou? A gente, é difícil a mudança, né? Mudança é difícil. Na nossa vida pessoal é difícil. A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que a gente tem que comer, a gente sabe o que a gente tem que, como que a gente tem que cuidar do nosso corpo, e a gente não faz assim. Sim. E nas empresas acontece muito disso, como você falou. Não cabe na minha empresa, mas por que não cabe? E como é que você consegue sair dessa? E o grande segredo que a gente tem também, eu acho assim, uma coisa que eu acho, quando a gente pede para alguma pessoa mudar o comportamento dela, ou quando a gente pede para a empresa mudar o comportamento que ela tem, a gente às vezes esquece de falar o que a pessoa vai ganhar com isso. A gente esquece de explicar o que a empresa vai ganhar com isso. Porque toda vez que você falar para mim que eu tenho que mudar a minha alimentação só por mudar, eu não vou mudar. Mas se você falar para mim os ganhos que eu vou ter, sim, e depois eu
passo a fazer essas mudanças na minha vida, eu vejo que eu estou tendo não só aqueles ganhos, mas outros ganhos também, eu pego essa mudança para mim, entendeu? Então, o grande erro que a gente comete às vezes é não mostrar, porque assim, no caso da MCN Consultoria, a gente não trabalha com recuperação de empresas, com empresas que estão quase quebrando e para recuperar a empresa. Tem excelentes consultorias que fazem isso, mas não é o nosso foco. O nosso foco é trabalhar com empresas que querem melhorar e evoluir. E normalmente a gente pega empresas boas, empresas que estão crescendo, empresas que estão fazendo tudo certo, né? Mas como diz o Walter Longo, que é um cara que eu gosto bastante também, um autor, ele fala assim, muitas vezes a empresa dá errada não porque ela está fazendo a coisa errada, mas porque ela está fazendo a coisa certa, mas durante muito tempo a mesma coisa. Sim. Você entendeu? Sim. Então, e nós quando chegamos, a gente fala, olha, você sempre fez assim, mas a partir de agora você vai ter que fazer assim, vai ter que fazer de outro jeito. E a empresa muitas vezes ela não é que ela não acredita no que a gente está falando, mas é muito difícil mudar. Entendeu? Mas não é só o diretor também que é assim, não, porque não. Os funcionários também. Os funcionários. Eu falo muito o seguinte, a gente tem que trabalhar muito com a alta direção e com os gestores, com os líderes. Que todo o pessoal que está embaixo vai atrás, sabe? Que é a referência que você falou do começo. Referência, exemplo, entendeu? Então, mas a gente entende isso, que às vezes a gente entende, e também a gente tem que entender que cada empresa tem a velocidade dela. Isso eu aprendi com a Milka, minha mulher, ela fala isso. Você tem que entender que cada empresa tem a velocidade dela. Quando eu comecei a fazer consultoria, eu achava que as empresas iam ter que mudar muito rápido, mas não, cada empresa tem a sua velocidade. O que a gente tem que estar preocupado no mercado atualmente é que hoje nós não temos muito tempo para mudar, sabe? Se a gente demorar muito para mudar, o mercado engole a gente. Exato. Entendeu? Então, eu acho que é um pouco, bastante nesse sentido que a gente está trabalhando, né? Explicando para a empresa o que ela vai ganhar com a mudança, para a empresa tentar incorporar isso mais rápido. Legal. Então, entrando nesse seu gancho, quando você pega, como você falou, a gente não pega empresa que está se recuperando, a gente pega empresa que está crescendo. Foi assim que você chega na CNC Lab, correto? Sim, sim. Que foi em 2015, se eu não me engano? Sim. Já fazem 9 anos. 9 anos está fazendo um trabalho lá bem legal, que até hoje, né, a MCN faz um trabalho na CNC Lab. E como é que foi chegar na CNC Lab, agora mudando um pouquinho, falando especificamente da CNC Lab? Porque você chega na CNC Lab em 2015, eu vou chegar lá 4 anos depois. Existe já uma história da MCN dentro da CNC Lab, e depois tem uma outra história, porque daí a gente implementa outros setores, né? Como é que foi? Conta pra gente aí, quem não conhece a história, inclusive eu, pra mim. O Danilo, o Sandro e o Wagner são empreendedores que realmente viraram empresários, né? Porque eles começaram... não sei se você vai contar a história da CNC durante o podcast, sim, né? Sim, mas mais pra frente. Começaram numa incubadora de empresas, né? Depois montaram uma sede lindíssima que tem lá hoje, né? E depois montaram uma grande empresa, né? E nós fomos indicados por um amigo comum, né? O Danilo, inclusive o irmão do Danilo também era sócio da empresa que o Fernando... Da Focus. Da Focus, né? Nós ajudamos a Focus a implementar a ISO 9001. E a CNC Lab tinha a intenção de também se certificar na ISO 9001. E nós fomos indicados, fomos conhecer lá a empresa e iniciamos o projeto, conseguimos certificar a CNC Lab. O início, então, foi a certificação. Foi a certificação. Depois disso, o que aconteceu? A CNC Lab, como era uma empresa muito enxuta, né? Na época tinha quatro pessoas, né? Considerando eles, né? Considerando eles, 5, né? 5 pessoas, considerando eles, considerando os 3 sócios. Eles não tinham um braço para cuidar da qualidade, gestão da qualidade. Então, eles até ajudaram a gente, porque a gente colocou mais um negócio na nossa consultoria, que é essa assessoria que o Thiago dá lá, mantendo o sistema de gestão da qualidade. E depois, eventualmente, em alguns momentos, a empresa também me chamava para fazer alguns projetos de melhoria específicos, né? Que um deles foi o desenvolvimento da área comercial, depois o desenvolvimento da área de logística, né? Isso é legal, eu queria que você contasse um pouquinho, porque assim, até para o pessoal que pensa em empreender e depois virar empresário, né? Mas empreender, trabalhar por conta, abrir um negócio. A CNC Lab, ela trabalhou por quase 10 anos sem ter departamento comercial, que é um departamento que você ali explica no começo, que é muito importante, porque é o relacionamento. Eu sei muito bem disso, né? Porque a gente tem uma mudança, existe um ponto quando a gente começa o trabalho no comercial e o ponto antes de trabalhar. E dava dando certo, né? E como é que você enxergou aquilo ali? Como é que foi a implementação disso daí?
Então, foi assim, muito natural no sentido de eu estar indicando para a empresa a necessidade, né? Depois a empresa reconhecer e eu explicar o que a empresa iria ganhar com isso, aquele negócio de explicar a mudança, né? E a empresa também abraçar o projeto, né? Identificamos alguns profissionais, a empresa entrevistou alguns profissionais, até acabou chegando em você, né, Diego? E você acabou sendo contratado, né? E realmente foi um projeto que deu muito certo, né? Mas foi um projeto natural que eu faço nas empresas em desenvolver essas áreas, né? Financeiramente, a CNC já consegue, sempre teve uma boa gestão financeira, Sim. feito pelos próprios sócios, né? Eles são muito unidos nisso, isso é muito importante, né? E eles já fazem bem. Lógico que tem algumas pessoas que auxiliam lá hoje, né? E depois, automaticamente, a gente recomendou também alguns processos de RH que a CNC faz o endomarketing, né? Exato. Ela faz o processo de endomarketing, que também é um processo de RH. Sim. Nós, na implementação da ISO, nós implementamos avaliação de desempenho, feedback, PDI, né? Tudo isso a gente... Então, a NPS. porque, embora a CNC ela não tenha um RH... Ela não tem um profissional de RH, mas ela tem o RH. Sim. Ela tem o conceito do RH, né? Então, até aconselho as pessoas que querem entender um pouco mais de RH, ler o livro do professor José Luiz Bichuit, que é Gestão de Pessoas Não é com RH, né? Onde ele fala que o RH, no RH moderno, ele é um parceiro estratégico dos gestores da empresa, mas quem faz gestão de pessoas é o gestor da área, né? Que faz a gestão de RH na área que ele trabalha. É a liderança. É a liderança, né? Então, eu acho que na CNC a gente admira muito o sucesso que a empresa está fazendo todos esses anos, né? Essa competitividade, essa sobrevivência no mercado, né? E conseguir evoluir de uma forma bem enxuta, né? Que isso também é um grande segredo da empresa. Hoje eu nem sei quantos colaboradores estão lá, entre prestadores de serviço, tudo. Estamos em 12. 12, né? 12. Então, olha como cresceu, mudou, né? Nessa época, né? Então, a gente fica muito feliz de ter participado dessa história da CNC, né? Sim. Então, a CNC é uma conquista nossa de ajudar ela a ter sucesso. E uma coisa que eu falo das empresas, eu acho que é muito importante eu destacar isso nesse momento, é que eu admiro muito os empresários, porque a gente só pode desenvolver o nosso trabalho quando eles abrem esse espaço para a gente. Se não tivesse os empresários, eu poderia ter o maior conhecimento do mundo. Onde eu ia colocar esse conhecimento? Sim. Então, as empresas abrem a porta para a gente também ir melhorando. E a gente aprende muito com as empresas que a gente presta serviço também. A gente muitas vezes vai para ensinar, mas a gente aprende muito também, né? Então, com a própria CNC, a gente tem uma experiência de ensinamento e de aprendizado muito grande. Então, é uma parceria de verdade. A CNC é uma parceria de verdade. Já teve casos de eu fazer cursos de formação do auditor interno na sala de treinamento da CNC. Sim, eu lembro. Né? Então, a CNC sempre deixa as portas abertas para a MCN para fazer algum evento lá. Então, a CNC é uma empresa parceira. Né? Então, assim, a gente é muito feliz de ter a CNC como cliente todos esses anos, né? E poder fazer projetos pontuais, ou mesmo com a assessoria que o Thiago tem feito lá sistematicamente desde a certificação, né? E desenvolve uma amizade também grande com vocês, com né? Certeza, com certeza. Então, assim, muitos clientes, não são todos os clientes que a gente tem tanta amizade como a gente tem com vocês, mas todos os clientes que a gente passou, a gente pode falar isso, sempre teve aquilo que a gente busca no relacionamento, que é respeito, sabe? A gente não vai num cliente para ser amado pelo cliente ou ser odiado pelo cliente, a gente vai para respeitar o cliente e para ser respeitado, né? Então, esse valor a gente tem muito, né, na MCN Consultoria, de proporcionar respeito mútuo entre cliente e nós, né? Carlos, o que eu posso falar para você, assim, como CNC Lab, assim, o tempo, lógico, teve um período antes da minha chegada, mas depois da minha chegada, o que eu posso dizer é que a gente teve muito aprendizado. Eu, particularmente, a CNC Lab teve muito aprendizado com a consultoria. Eu acho que a gente trocou muita experiência, foi uma troca bem legal, mas assim, a gente pôde se desenvolver demais, as pessoas podem se desenvolver e o resultado, o legado que você está deixando lá é muito importante para o futuro da empresa. Então, só tenho a agradecer, de verdade, assim, a vocês, além da amizade, né? Além da amizade, às vezes a gente precisa de uma palavra, né? A gente está com uma situação específica que vocês já viveram isso em outros clientes, que vocês já viveram essas situações em determinadas ocasiões, e a gente pode pedir uma opinião, e a gente pode pedir uma ajuda naquele momento. Então, assim, nesse tempo de CNC Lab que eu estou lá, eu vi muito isso
essa troca com a MCN, não só o trabalho da MCN feito diretamente com a CNC Lab, nos processos, etc., mas também com as pessoas. Então, assim, agradeço muito o trabalho de vocês lá, você e o Thiago, são sensacionais, assim, a gente já indicou vocês, né, a gente tem um parceiro que está trabalhando com vocês aí hoje, né, a gente já indicou para outros também, então, assim, por quê? Porque realmente faz a diferença no nosso dia a dia, faz a diferença no resultado, e realmente tudo aquilo que o Carlos tá falando até agora aconteceu dentro da CNC Lab. Foi colocado uma sementinha lá atrás, através da ISO, mas hoje o legado existe, o legado acontece e só tende a crescer, tende a continuar crescendo, vamos dizer assim, né, Carlos? Carlos, e para o futuro da MCN, para o seu futuro, o que você hoje, com a situação atual do mercado, das pessoas, das empresas, né, para depois a gente poder voltar a falar de você, mas na parte profissional da MCN, na parte profissional do Carlos, como você enxerga o futuro? Bom, a MCN Consultoria, no meu caso particular, como cada consultor nosso tem uma especialidade, né? Então, cada um está se especializando naquilo que mais oferece das necessidades que o mercado tem. No meu caso, faz um ano eu comecei também o processo de mentoria, né? Então, estou fazendo também mentoria profissionais, individuais, né? E estou fazendo mentorias para... O que eu estou me adaptando melhor é com mentorias para gerentes, CEOs, né? Pessoas que estão querendo fazer transição de carreira. Então, é uma mentoria que, tanto na parte profissional e empresarial, num profissional onde eu faço isso junto, né? Isso a consultoria ajuda muito, né? A ter esse conhecimento para fazer isso, quanto mentorias também individuais para a pessoa que trabalha numa empresa, mas me contrata para fazer uma transição de carreira. A mentoria seria uma consultoria, só que pessoal. Seria isso. Na realidade, a mentoria é... Porque assim, a consultoria, vamos pegar um pouquinho a diferença do coaching e da consultoria, né? O coaching, que é uma coisa que eu acho bem legal também, eu recomendo, você faz um coaching, você não tem as respostas do coaching. O coaching faz você descobrir as suas próprias respostas. O trabalho do coaching é esse. A consultoria já é o seguinte, você tem que ter as respostas, porque você contrata um consultor porque ele é um especialista. Então, você tem alguns problemas e algumas perguntas, o consultor tem que ter a resposta. Já na mentoria, você escolhe um mentor, porque eu falo, não é só um mentor você escolhe o mentor. E o mentor, muitas vezes, ele faz um download da cabeça dele do que ele faria no seu lugar. Você entendeu? Então, você tem que, ao escolher um mentor, você tem que confiar muito nele e você tem que ter ele como referência. Sabe, já aconteceu o caso de eu conversar com uma pessoa que está querendo mentoria e a gente fazer 2 ou 3 conversas antes de eu mandar a proposta para ele e a gente chegar ao ponto que não ia dar certo, porque não teve uma sinergia. O que a pessoa procurava não era um mentor como eu, era uma outra coisa, entendeu? Então, a mentoria a gente tem que ter muito mais cuidado durante o processo de contratação, a gente se conheça bem antes para verificar se se eu vou ser uma referência realmente para aquela pessoa e é o que aquela pessoa está precisando no momento, né? Então, eu não posso só querer pegar um negócio, por exemplo, porque para fazer consultoria, a gente pode pegar qualquer tipo de empresa, porque a gente vai trabalhar na tecnologia de gestão. Mas a mentoria não, a gente trabalha o desenvolvimento pessoal e profissional da pessoa, né? Então, tem que haver uma identificação. E você tem que olhar para o mentor como uma pessoa que você gostaria de galgar mais ou menos ao nível profissional que ele alcançou, né? Então, eu acho que hoje em dia tem muita gente que vende mentoria às vezes na internet, mas não tem uma coisa para oferecer. Não tem uma metodologia. Ele faz muito auê ali na internet, mas a hora que você contrata mesmo, você vê que não tem muita coisa. Eu vejo o JJ falando, ele fala assim, você vai seguir uma pessoa que nunca construiu nada. Então. Então, assim, você tem que procurar saber o que aquela pessoa construiu, Sim. Tem que procurar saber o que aquela pessoa conquistou, porque não tem sentido. Sim. Né? Não tem sentido você seguir uma pessoa que não... E tem que ter conexão. Conquistou o quê? Está relacionado com o que você procura? Sim. Acho que isso que você falou aí, ele tem tudo a ver com o que a pessoa procura dentro dela. Né? E isso também, o lance da mentoria, foi uma coisa que você chegou a ver, assim,
Você antecipou ao que está acontecendo? Como que você enxergou essa necessidade da mentoria para as pessoas? Foi fazendo a consultoria para a empresa e você viu que não só a empresa precisava de uma consultoria, mas as pessoas também? Foi isso ou não? Na realidade, eu ensinava na faculdade o coaching e o mentoring, né? Porque eu era professor de tecnologias de gestão. E como tecnologia de gestão, o coaching e o mentoring já tem há muitos anos, né? Então, eu já visualizava, tanto é que uma das clientes minha de mentoria, ela me procurou, ela falou assim, Carlos, 5 anos atrás você falava que você ia trabalhar com mentoria, mas fiquei sabendo que agora você está trabalhando, eu quero ser sua cliente, porque ela já me conhecia, então, né? lá atrás você já falava. Eu já falava, porque hoje está muito assim, em evidência a mentoria, né? Mas assim como o coaching, eu acho que depois de um tempo vai ficar os melhores, né? Sim. Dá uma peneirada e fica os melhores. Porque teve uma fase de coaching que foi absurda, né? Que eu acho que muita gente agora tá mais fazendo evento do que fazendo coaching, né? Mas eu acho que o coaching é uma coisa muito importante, tá? Eu tenho uma amiga minha que é coaching, ela falou, não, eu não vou deixar de ser coaching, eu vou continuar fazendo coaching. E eu acho que é por aí. E a mentoria também, ela vai acontecer e isso com certeza. Quando a gente oferece um serviço, por exemplo, a consultoria, você falou do futuro da consultoria, eu acho que a MCN vai continuar trilhando esse sucesso de consultoria, talvez tendo que trazer mais alguns consultores também, né? Que se identifiquem com nossos valores. Mas a principal coisa da consultoria é você entender as necessidades do mercado, se capacitar para entender essas necessidades, né? Ter competência para isso. E em terceiro lugar, é você ter paixão pelo que você faz, né? Então, são essas 3 coisas. Então, enquanto nós, consultores da MCN, nós entendermos bem essas 3 coisas, eu acho que o nosso futuro ele é muito promissor. O nosso interesse, é lógico, é continuar crescendo, mas aos poucos, né? Um crescimento orgânico, porque a gente sabe que é muito difícil a gente trazer uma pessoa para o nosso time, porque existe tem que ter uma grande identificação com nossos valores, a nossa metodologia, né? Então, a gente acha que a gente vai continuar crescendo, mas um crescimento orgânico e aos poucos, né? Para continuar trabalhando com qualidade, né? Sim, sensacional. Porque essa venda de serviço, às vezes, o crescimento é um pouco diferente não é tão exponencial quanto, às vezes, uma venda de algum produto digital ou alguma coisa, até uma venda de produtos, né? Ele cresce de uma maneira mais orgânica. E o serviço ele precisa ter consistência, não tem como. Você precisa dar um passo de cada vez. Porque senão você não consegue entregar também com qualidade, né? Exatamente. Então tudo que você falou até agora é porque você tem os pés no chão, sabe aonde pode pisar. Não adianta ter quantidade, né? Não. É qualidade. Nesse caso, especificamente de serviço, é assim. Exatamente. Ô, Carlos, agora vamos voltar um pouquinho. E lá a gente fala que você, além de tudo que você já explicou pra gente, né? Da sua carreira profissional, CLT, depois virando CEO da MCN, da própria MCN, dos cases de sucesso, mas você também, você já comentou aí, além de ter uma carreira como professor universitário e também palestrante. Conta um pouquinho desses 2 tópicos pra gente aí, pra quem não te conhece como professor e também como palestrante, e também das suas palestras. Quais os tópicos que você aborda nas suas palestras, nos seus treinamentos, que eu sei que você também já participei, já tive a oportunidade de participar. A gente vai deixar depois os seus dados aí, tudo certinho para o pessoal seguir você, tá sabendo aonde você vai estar, tendo a oportunidade de participar. Então, explica pra gente esses 2 tópicos aí, que também é bem interessante. Eu já tive a oportunidade de escutar algumas vezes você falando, mas falando pro pessoal. Eu até conversei com o nosso amigo Wesley, né, que eu falho muito nisso, porque eu faço tantos eventos, tantas palestras e praticamente não divulgo nas redes sociais, né? Sim. Então, eu preciso aprender a fazer isso, né? Mas, assim, eu comecei a minha vida de falar em público, né? Eu acho interessante a gente colocar isso, né? O maior medo que existe no mundo é falar em público. Não sei se vocês sabiam, claro. Né? Mais de 50% da população do mundo, o maior medo que tem é falar em público, né? E eu tenho um pouco essa habilidade, né, de falar em público, desde sempre. Então, assim, mesmo quando eu trabalhava em empresas, eu sempre dava treinamentos, às vezes eu ia num curso, voltava, dava treinamento para as pessoas que não estavam no curso. Então, eu sempre fiz isso, né? Mesmo antes de ser professor e de também ser palestrante e ter a consultoria, eu já tinha essa facilidade. É lógico que depois que eu me tornei professor, né, eu resolvi fazer um curso de oratória, né? Fiz um curso com o Reinaldo Polito, isso em 94, que eu nem tinha consultoria ainda, né? Fiz um curso que me ajudou muito. Então, é o que eu falo,
Qualquer coisa que você queira ser hoje, você não precisa nascer com o dom, você pode aprender. Sim. Então você pode aprender a ser líder, você pode aprender a ser um bom palestrante, você pode aprender a ser um bom orador, ser um bom professor. O sucesso é treinável, né? É treinável, exatamente. Então daí eu comecei que isso ia fazer a diferença. Porque assim, ó, toda vez que a gente se propõe a fazer uma coisa que ninguém gosta de fazer, a gente vai ter vantagem. Porque assim, eu falo muito isso nas empresas, a gente não é valorizado pela competência que a gente tem, a gente é valorizado pela raridade que a gente tem, né? Você é pago pela competência, mas você é valorizado pela raridade. Quanto mais raro você for, mais você vai ganhar dinheiro, né? Então, eu sempre procurei, por exemplo, numa reunião, quem quer fazer essa ata de reunião? Ninguém quer fazer ata de reunião. Eu falava, eu faço. Porque ninguém queria, eu fazia. Quem quer ser auditor interno da empresa? Eu levantava a mão. Porque eu sabia que ninguém ia levantar a mão. Na faculdade, quem quer apresentar o trabalho para o professor no dia da apresentação do TCC? Eu levantava a mão, eu apresentava. Então, assim, essa iniciativa que eu sempre tive de falar em público, depois é lógico, fazendo curso de oratória, depois o que dá muita bagagem é falar, é prática, né? Então, eu já cheguei a fazer palestra em São Paulo para mais de 1.000 pessoas, né? Então assim, fui desenvolvendo e isso ajudou muito profissionalmente. Então, eu dou essa dica para todo mundo. Falar em público ajuda você profissionalmente, independente da profissão que você tem, né? Então, fez a diferença na minha vida e, lógico, isso possibilitou eu ter sido professor, dar aula em faculdades durante 12 anos. Você imagine a bagagem que é você, durante uma semana, 4 noites por semana, você dá aula para os alunos, né? Exercitando ali, dá aula de pós-graduação. Fiz inúmeras palestras, centenas de palestras. Acho que mais de 1.000 cursos em empresas já fiz também, cursos em company. Então, assim, eu tenho uma experiência grande nisso. Não, né? A bagagem é sensacional. É uma experiência grande nisso e é uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro estar em público, eu realmente alcanço o meu flow quando eu estou dando aula, quando eu estou dando uma palestra. Eu realmente estou totalmente concentrado naquilo e não me cansa nada. Eu exerço maior produtividade com menos esforço, que é o conceito do flow, né? Sim. Então, é onde eu me encontro ali, sabe? Então, eu jamais quero deixar de fazer isso enquanto eu estiver trabalhando. E hoje em dia, assim, a gente aprende muito mais assistindo palestra, assistindo podcast, vendo pessoas falarem hoje no YouTube, dando aulas no YouTube, do que realmente como é na faculdade. Porque na faculdade a gente não traz essa experiência que você traz, que você tem. Né? A gente tem os tópicos, igual você recomendou. Sim. Faça administração de empresa quem quer ser empreendedor e empresário. Porém, você vai aprender realmente com quem tem experiência. Sim. Né? Então, a sua trajetória mostra um pouco disso. Né? Tudo que você teve a oportunidade de fazer na Home, depois nas outras empresas, e hoje o que você passou de empresa para empresa, te traz também essa bagagem para você poder ensinar. Né? Sim, sim. Então, assim, e quem tem a vontade também de ser um professor, ser um palestrante, também tem que consumir muito isso, né? Para aprender. Eu tive a oportunidade de dar aula 2 anos e meio no Senai, não sei se você sabe. Você comentou. 2 anos e meio foi sensacional. O que as pessoas têm que entender é que dar palestra é uma coisa, dar aula na faculdade é outra, dar aula na pós-graduação é outra, realizar cursos em company, em empresas é outra coisa, e estar aqui diante das câmeras é outra coisa, entendeu? Então, para cada coisa existe uma metodologia, né? E uma preparação. Então, às vezes você vai dar uma palestra, muitas vezes, e você fala num tom bem professoral, que é um pouco o meu problema às vezes, né? Porque há muitos anos dando aula e você sempre acaba falando num tom professoral, mas você tem que entender que uma palestra é diferente de uma aula. Até porque as pessoas são diferentes, né? E você tem que entender que um curso numa empresa é diferente também de uma aula. Porque o curso, eu sempre falo, o curso em company, eu acho que é a coisa que eu mais transmito conhecimento. Porque a gente faz personalizado e a gente não precisa seguir um programa que a faculdade tem, né? A gente segue as boas práticas de mercado. E o foco das pessoas estão 100% ali, né? Exatamente. Então, o curso em company, ele é uma coisa assim, eu sempre falo para os consultores assim, nem todo consultor é bom para dar curso, entendeu? Às vezes o consultor é um bom consultor, mas ele não é bom para ensinar, para dar um curso. Então, é como eu falo, cada coisa é uma coisa, né? É bom o pessoal também saber disso, né?
Para que não ache que uma pessoa que fala bem em público em um determinado momento, ele é bom para falar em público em qualquer evento, né? Não é porque ele é um bom professor que ele vai chegar aí para 500 mil pessoas e dar uma boa palestra. Exatamente. Vai fazer um TED lá, né? Exatamente. É diferente, você tem que se preparar para isso, né? Outra coisa é isso também. Lógico, o conhecimento da aula vai trazer uma bagagem boa. Vai trazer uma bagagem, mas toda apresentação tem que ter um bom planejamento. O grande segredo é o planejamento. Eu posso dar um curso 20 mil vezes numa empresa, mas cada um eu vou ter que me planejar antes, sabe? Não é assim porque eu já fiz aquilo um monte de vezes que eu vou chegar lá e vou fazer sem me preparar, sem me planejar, né? Então acho que é importante isso também. E além de tudo isso, além da sua carreira, além das inúmeras palestras, centenas de palestras, cursos, professor, você é autor do livro Liderando Juntos, né? Tem um capítulo específico de liderança positiva. Sim. Né? E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho desse livro, tá, né? Como é que foi e também os projetos, né, que você tem para próximos livros. Sim. Como que foi escrever esse livro? Como é que veio o convite para escrever esse livro? Porque tem tudo a ver com a sua carreira, né? A gente não falou muito sobre liderança, né? Mas no livro ele fala sobre liderança. Eu deixei para falar no final, até para você poder explicar um pouquinho mais. Você falou, sim, pontos positivos, liderança positiva, mas explica pra gente a história desse livro, como que você entra nele, sim, e também um pouquinho do seu capítulo específico. Tá. Eu sempre gostei de escrever também, né? Como eu falei, ata de reunião, essas coisas, eu sempre gostei de escrever. Eu sempre fui bom na área de humanas, assim, foi meu ponto forte, academicamente falando, né? E já escrevi artigos em algumas revistas, né? Também. E escrevo artigos para o nosso site, convido até vocês a entrarem no site. Recentemente eu escrevi um artigo sobre cultura empresarial, que é bem interessante. E quando eu fiz o curso de liderança positiva, eu me formei em liderança positiva, que é baseada na psicologia positiva. Na realidade, assim, a psicologia positiva é uma ferramenta para você ser um líder positivo. O que a gente ensina no curso é liderança positiva, que tem como ferramenta a psicologia positiva. Daí o Marcelo Simonato, que é o organizador do livro, me convidou, porque eu sou ainda um dos poucos, na época, era um dos poucos especialistas de liderança positiva no Brasil, né? Hoje já tem mais, né? Porque o livro foi publicado em 2020. Eu me formei em 2019 em liderança positiva, e esse livro é um livro que fala da Liderando Juntos, né? Fala um pouquinho das 4 gerações que estão no mercado hoje, né? Que se a gente expandir um pouco mais, existe até 5 gerações simultaneamente trabalhando no mercado hoje. Isso nunca aconteceu desde a Revolução Industrial, né? Nunca aconteceu. Tantas gerações trabalhando juntas. E a proposta do livro é falar... Eu sou coautor do livro. Na realidade, escrevi um capítulo que é a liderança positiva. Cada autor, ele escreveu sobre um tipo de liderança. Liderança na diversidade, liderança em empresa familiar, né? E eu escrevi sobre liderança positiva, onde eu coloco ali rapidamente, porque é um artigo mesmo dentro de um livro, né, que eu falo um pouco do conceito da liderança positiva, falo do estudo que foi feito. A liderança positiva está dentro de um modelo que a gente chama hoje de liderança transformacional, que é uma liderança que não é mais pelo poder, pela autoridade, sim uma liderança pela influência. Então, todos os treinamentos de liderança que tem no mercado hoje estão dentro dessa era de liderança transformacional. E a liderança positiva também está dentro da liderança transformacional. Mas ela é uma metodologia específica onde a empresa transforma os líderes em líderes positivos, né? Recentemente, uma empresa de Piracicaba, que não vou citar o nome porque ela não me autorizou, ela me contratou para dar o treinamento de liderança positiva lá, para o curso, são 24 horas, né? Porque ela quer, daqui 3 anos, se candidatar no Great Place to Work, que é as melhores empresas para se trabalhar. Então, ela quer já, nesse momento, transformar os líderes delas em líderes positivos, para daqui a alguns anos fazer uma pesquisa de clima. Provavelmente nós vamos fazer a pesquisa de clima organizacional lá, com algumas perguntas que fazem parte do Great Place to Work, para depois ela se candidatar, para ela tentar concorrer ao prêmio, né? Então, a liderança positiva ela ajuda muito, né, nessa questão da melhora do engajamento. Então, quem quiser depois, esse livro Liderando Juntos, ele está nos marketplaces, na Amazon, Não, mostra o livro pra gente, mostra o livro pra câmera. Né? O Carlos trouxe o livro dele aqui. Tá. Esse livro aí, a gente vai deixar no comentário os links, tudo certinho pra gente, pra vocês estarem vendo, pra vocês estarem adquirindo aí. Com certeza. Diretamente nos marketplaces mesmo, tá?
E é sensacional. E liderança positiva, quando você fala no começo sobre referência, você começa a falar sobre referência hoje no nosso bate-papo. E nas empresas a gente sabe que normalmente os líderes ou gestores, eles são referência. Sim. Independente se eles são positivos ou se eles não são positivos, eles são referência para as pessoas que estão abaixo dele. Sim. Né? E como que você vê isso quando você tem uma liderança não positiva, Carlos? Explica pra gente. Sim. Eu vejo assim, ó, é muito claro para todos nós que é muito melhor você trabalhar num ambiente positivo do que o negativo. Sim, isso aí na natureza. É natural. Nossa, né? Mas por que a empresa cria um ambiente tóxico, às vezes, para dar resultado? Né? Então, eu não encontro um porquê nisso. Né? Então, eu vendo a ideia no livro ali, que o engajamento, na realidade, depende de você criar um clima positivo. E já é é muito natural isso, o RH reconhecer, que não é o RH da empresa que tem que proporcionar um clima positivo, é o gestor da área. Né? Porque a gente vê muitas vezes na empresa, por que tem empresa que gosta de trabalhar no setor e não gosta de trabalhar no outro? Se a empresa é a mesma. Né? Então, hoje, 8 em cada 10 profissionais, eles deixam a empresa, são demitidos ou saem da empresa, principalmente os que pedem demissão por causa do chefe, não por causa da empresa. Né? Então, a responsabilidade de manter um clima organizacional positivo é do líder, é do gestor. Então, eu acho que e a liderança positiva, ela traz muitas ferramentas novas no mercado. Por exemplo, a gente fala muito de feedback. Sim. Mas a liderança positiva traz uma outra ferramenta, que é o feed forward. Que o feed forward não é falar sobre o passado do funcionário, é falar sobre o futuro dele. A gente, quando vai para uma reunião de feedback e a pessoa ficar falando só do passado e fala só dos seus gaps, o que falta para você, não o que você tem de bom, você sai da reunião muito frustrado. Agora, se você vai para uma reunião onde, tudo bem, se trata dos seus gaps, mas fala muito mais do seu futuro e dos seus pontos fortes do que dos seus pontos fracos do seu passado, você sai mais motivado dessa reunião. Então, a gente explica no curso de liderança positiva quando fazer feedback e quando aplicar feed forward. Mas focar muito mais no feed forward, entendeu? Então, é uma coisa nova, né, é uma coisa que já existe há algum tempo, mas no Brasil está chegando como uma coisa muito nova, né? E a gente vê que toda empresa que a gente vai treinar os líderes para isso é uma surpresa. Eles às vezes nunca ouviram falar em engajamento, nunca ouviram falar no flow, né? Nunca ouviram falar em feed forward, tá? E até os grandes coaching do mundo, como o Marshall Goldsmith, que é um dos maiores coaching do mundo hoje, ele tem matéria sobre feed forward e sobre de como a pessoa sai de uma reunião mais motivada, você aplicando muito mais feed forward do que feedback, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que ainda, como eu sempre falei para você, eu olho muito para o futuro, né? Sim. Quando eu olhei que isso ia ser o futuro, eu já me preocupei em me especializar e de ser meio pioneiro aqui no Brasil para levar esses conceitos para as empresas. E está sendo uma tendência. O que a gente está acompanhando está sendo uma tendência. A mudança, igual você falou, o mercado, se você não mudar, ele te engole. Isso é uma mudança. É uma mudança. Né? Isso é uma mudança que as empresas têm que entender que tem que seguir esse caminho. Porque senão não tem como continuar. E muitas vezes, Diego, isso tem que ser uma inovação de ruptura que eu falo. Não tem que ser uma melhoria contínua. Porque tem 2 jeitos da gente melhorar a empresa. Uma é melhoria contínua, você vai melhorando devagarzinho, e outra é aquela inovação de ruptura, né? Que os japoneses chamam de kaikaku, né? Você tem que chegar e fazer a mudança e já mudar essa cultura rápido, né? Então, quando a gente fala de liderança, eu acho que quanto antes as empresas entenderem isso e fazer essa ruptura, né? Eu acho que melhor vai ser. Sim. Né? É lógico que eu sou uma pessoa entusiasta daquilo que eu prego, né? E daquilo que é o meu trabalho. Mas a gente vê o resultado nas empresas que estão fazendo isso, entendeu? E a gente vê também o que acontece quando as empresas retrocedem aquilo que ela implementou e depois voltam, sabe? Porque daí, quando ela retrocede, a queda é muito mais rápida do que se ela não tivesse começado. Exato. Eu falo muito para as empresas, você quer realmente implementar o RH na sua empresa? Porque isso não tem volta. Então eu falo, você quer realmente implementar o RH? Então nós vamos fazer. Mas se você não tiver toda a certeza, não comece. Deixa como tá, entendeu? Sim, sim. Porque depois que você começou, não tem volta. E complementando, tudo que você falou até agora de você, acho que tem tudo a ver com o seu tópico do livro, porque tudo que você falou é positivo.
são coisas positivas, são situações positivas para a empresa. Então, assim, o que você prega na sua consultoria tem tudo a ver com o livro, né? Então, assim, por isso que você recomenda muito o pessoal que está aí buscando um espaço de liderança, uma gestão, ler esse livro. Porque, assim, eu recomendo, de verdade. É sensacional, já tive a oportunidade de ver algumas partes, não li o livro inteiro, mas vamos aproveitar, já que o livro está aqui, e como o pessoal já sabe, a gente tem um momento aqui que quem ganha o presente sou eu. Na realidade, vocês estão ganhando presente aqui com a presença do Carlos. O Carlos, tipo assim, foi sensacional até agora o que ele já falou pra gente, mas tem um momento que eu ganho um presente que é um livro, né? E vamos aproveitar que a gente está falando do livro, do seu livro, pra gente poder tá fazendo essa troca aí. É esse o livro que eu vou ganhar ou você trouxe algum especial? Bom, então, eu sou um leitor, mais especial, eu sou um leitor voraz, né? Sim. Eu, a Milka e a Ana, minha irmã, nós somos leitores vorazes. Eu poderia indicar muitos livros aqui. Um que eu gostaria de indicar para vocês é de um autor que você citou agora, que é do Simon Sinek, né? Que é Comece pelo Porquê. E ele tem um outro livro que é Encontre o Seu Porquê, né? Então, são 2 livros que eu recomendo aqui para todo mundo que está acompanhando. Esses 2 livros do Simon Sinek. Mas o livro que eu quero presentear ao Diego e a CNC é o meu livro, né? Claro. Então, eu quero presentear, que eu acho que é uma excelente leitura também. Outros excelentes autores também escreveram os artigos, os capítulos deles. O meu capítulo é o capítulo número 5, que está com a marca-página aí, né? Vamos abrir ele aqui. Então, eu convido as pessoas aí que puderem ler para conhecer um pouquinho da liderança positiva, que possam adquirir o livro aí. Sensacional, Carlos. Eu agradeço muito, né? Agradeço muito mesmo. Já conhecia o livro, né? Já vi algumas partes dele que já foram publicadas aí. E eu também, eu gosto muito de ler, compro muito, consumo muito livro. E eu gosto muito de livro assim, não de história, mas livro que pode ensinar a gente alguma coisa. Sim. Que a gente pode aprender, que a gente pode aplicar amanhã, que a gente pode trazer para a nossa vida e trazer na vida das outras pessoas. Eu sou uma pessoa que eu venho me transformando muito nos últimos anos, de uma maneira positiva, acredito eu. Eu acredito que eu estou conseguindo fazer isso no dia a dia, no meu dia a dia, nas pessoas que vivem ao meu redor, nas pessoas que trabalham comigo, nos clientes. Então, isso daqui vai ser muito legal para mim. Eu vou ler, eu vou comentar, eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos. Eu gosto de rabiscar, eu gosto de marcar, eu gosto de escrever. Eu também. Porque depois eu gosto de reler e lembrar aquilo que eu marquei. E às vezes a gente marca coisas diferentes do que a gente marcou a primeira vez. Então, de verdade, é um momento que a gente faz aqui para eu poder ganhar um presente, aproveitar, né? E ganhar aqui, mas eu fico muito, muito lisonjeado com você me presentear com o seu livro, cara. O livro do coautor, né? Depois a gente pega um autógrafo dele aqui e faz uma foto maravilhosa. Muito obrigado, Carlos, de verdade. E a gente vamos deixar o site da MCN, as redes sociais da MCN, as redes sociais do Carlos, como você pode adquirir o livro ali, e é uma recomendação para vocês aí. Fica aí, fica a dica, beleza? Carlos, vamos pro final aqui então. Eu acho que o que eu disse no começo foi uma aula. Eu fiquei aqui mais consumindo tudo que você estava falando, aprendendo mais um pouquinho do que você traz para mim, né, nas oportunidades sempre que eu tive para falar de você. E quero agradecer muito. Espero que você tenha gostado, não sei como é que foi, se você imaginava que a gente ia falar assim, acho que deu para conhecer muito da sua história, do que você pode trazer. Tenho certeza que a gente pode fazer isso aqui novamente, a gente pode trazer temas, né? O Carlos aqui durante o programa, ele deu muito insight, né? De alguns temas que eu fui anotando aqui, e a gente pode conversar depois para a gente vir falar desses temas especificamente. Primeiro vamos conhecer você, saber como que você trabalha, como que foi sua trajetória, e depois a gente vir aqui conversar sobre isso, porque assim, tem tudo a ver com o nosso podcast, tem tudo a ver com o que a gente quer mostrar para as pessoas, que é aprender, né? O nosso slogan é Fábrica de Campeões, porque a gente quer trazer pessoas aqui que representam esse slogan, e você é uma pessoa que representa, você é uma pessoa que representa a Fábrica de Campeões, você é um campeão em tudo que você pôde fazer, então a gente quer trazer isso daqui. Obrigado. Tá? E eu fico muito lisonjeado de verdade de estar tendo a oportunidade de estar aqui com você fazendo isso, trocando essa ideia, batendo esse papo, e foi muito gratificante. E que você quiser aí comentar, quiser terminar, falar como é que foi.
deixou espaço para você aí. Eu queria deixar um recado para você e para o pessoal também que vai assistir, está assistindo agora, né? Sim. Esse podcast, que é o seguinte, um lema que a gente tem na nossa consultoria que eu queria transmitir para todos, né? Que é buscar sempre a excelência, né? Entender um pouco o que é essa palavra excelência. Excelência, como diz o Cortella, né? Ele fala o seguinte, que excelência não é querer ser melhor que todo mundo. Excelência é você fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem. Perfeito. E como recado eu dou para todo profissional e para toda empresa, é sempre entregar mais que o esperado, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer do nosso produto, do nosso serviço, não só um produto e um serviço com excelência, mas realmente que a pessoa reconheça que aquilo não custou muito, né? Ela vai ver valor naquilo. Então, eu deixaria aí esse recado para todo mundo, mesmo que você trabalhe numa empresa, entregue mais que o esperado. Sim. Se você faz um atendimento ao cliente, entregue mais que o esperado, né? Eu acho que esse é o segredo profissional que a gente tem que ter e é o lema que eu sempre tive, né? Procurar entregar o mais que o esperado para minha mulher, para minha família, para a empresa que eu trabalho e para os nossos clientes. Isso não é difícil, né? Isso já está no seu dia a dia, é só você focar, você entender. E todo mundo vai ganhar, né? Sim. E todo mundo vai ganhar. Sensacional, isso é verdade. Sim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim, foi espetacular. Acho que a gente dá para falar muito mais. Daria para a gente ficar aqui trocando uma ideia a tarde inteira. Mas espero que a gente consiga trazer o Carlos de novo aqui, tá? Com esses tópicos que eu anotei, que vai ser sensacional para vocês. Queria agradecer, Carlos, mais uma vez. Queria agradecer a MCN, né? Porque, querendo ou não, abre um espaço aí na sua agenda para a gente poder estar aqui. Né? Todo mundo desse MCN lá, a Ana, a Milcar, o Thiago, que a gente tem um contato aí mais próximo. A CNC Lab por estar proporcionando a gente a estar tendo esse episódio, tá tendo esse contato, esse bate-papo com você. Ao pessoal que está aqui atrás das câmeras aqui, que tá produzindo, que está ajudando a gente, porque sem eles a gente não consegue fazer nada disso, né? Sozinho a gente não faz nada. A gente precisa de pessoas e muitas vezes muitas pessoas para fazer isso. E cada pessoa é muito, muito, muito especial. Então tem bastante gente envolvida nesse projeto. É um projeto que começou lá atrás. Parabéns. Né? E a gente quer estender isso daí, trazer muitas pessoas como você aqui para trazer a experiência, para trazer situações, para trazer cases, aprender um pouquinho, né, de cada um e mandar algumas mensagens para as pessoas aí. Pessoal, obrigado. Carlos, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez. Deus continue sempre te abençoando. Você é um merecedor por tudo que você faz, por tudo que você se dedica. Eu acho que o trabalho devolve, né? A gente não tem jeito. Você trabalha, se você é dedicado, você pode chegar. E quem puder aí seguir o Carlos, é sensacional. O Carlos tem semanalmente, ele manda, pode até falar, vamos tocar nesse assunto. Ele manda uma mensagem motivacional, Carlos? Uma reflexão. Uma reflexão para a semana. Isso, ele manda por e-mail, manda pelo WhatsApp, manda nas redes sociais. E toda vez ali, com essa mensagem chega, eu procuro ler. Chega no meu WhatsApp, chega no meu e-mail, chega na minha rede social, em algum lugar eu leio ela. E sempre ela tem um ponto positivo, sempre ela chega e ela traz pra gente, assim, uma reflexão, né? Então, segue o Carlos, segue a MCN, que você vai ter oportunidade também de ter a reflexão semanal dele aí no seu smartphone aí toda semana. Pessoal, quem gostou, curte a gente lá, tá? Ajuda a gente, tá lá no YouTube, tá lá no Spotify, tá? Vamos mandar os cortes aí nas redes sociais para vocês também. Então, quem quiser seguir a gente, vai lá, segue a gente, compartilha com os amigos, quem gostou desse bate-papo aí. Manda mensagem pra gente, como é que a gente pode fazer melhor, alguma indicação de alguma coisa, um assunto específico. O Carlos tem muito assunto aqui, então a gente pode trazer ele de novo aqui, a gente quer trazer ele de novo aqui, tá? Então é isso, tá? Agradeço mais uma vez aí a todo mundo que participou, a você que está assistindo, ao Carlos, e até o próximo, né? Beleza, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.